Começando hoje mais um podcast com uma convidada muito especial, lojista aqui do Shopping Rio Mar Recife, que é Ellen Postai. Muito obrigado, Ellen, seja muito bem-vinda, obrigado pelo convite, viu? Por estar aqui com a gente hoje. Você que tem uma história aqui de sucesso, né? Você como uma lojista que está fazendo uma feliz coincidência, 10 anos, junto com o Shopping Rio Mar, né? Aqui em Recife. Me fala um pouco desse início, dessa tua trajetória, quando você veio para Recife, que você é do Paraná, não é isso? Bom, primeiro obrigado, né, pelo convite de estar participando, de contar minha história. É sempre muito gratificante contar um pouquinho da nossa história, ver que a gente superou, né, tanta dificuldade no começo. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu vim do Paraná, eu vim de Curitiba. Em 2011... eu tive essa ideia de montar a nossa própria loja, né? Não era uma ideia ainda de rede. Meu pai já tinha a fábrica, a gente já vendia para os lojistas, mas a gente não chegava até o público final. Vamos falar o nome da tua loja, que é a Prata Rara. Isso, a joalheria Prata Rara, desculpem. Isso. Que é uma joalheria de prata. Isso, a gente teve a ideia de trazer a joalheria de prata. Que era uma coisa que o mercado recifense não possuía, né? Não tinha. Então foi até, eu sempre brinco assim que foi um pouco mais difícil do que o normal, porque não tinha esse mercado aqui. Então, além de trazer uma nova marca, eu tive que ensinar o mercado o que era uma joalheria de prata, né? O que se vendia, que preço que podia ser um preço justo, né? Então, tudo isso foi mais difícil, assim, né? Sempre dizem, mas quem chega antes bebe água limpa. Mas você tem que fazer um mercado, você tem que criar um público. Isso é difícil, conceitualmente falando. O risco era todo seu. Isso, investimento em marca, em marketing, né? Para trazer tudo isso para o cliente conhecer a minha joia foi bem complicado no começo. Então eu fiquei sabendo que o Shopping Rio Mar ia inaugurar. Achei que seria um ótimo início junto com o shopping, né? Não imaginava que haveriam crises depois, tudo, mas achei que ia ser muito legal nascer junto com o shopping, entende? Então, em 2012, a gente assinou o contrato ali em maio, depois o shopping inaugurou em outubro e eu vim. Cheguei aqui... Com a cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. Difícil, eu tinha 24 anos. Sem experiência nenhuma em varejo. Sem experiência de shopping, de varejo. De nada. Por mais que eu conhecesse, já trabalhava com os meus pais, por mais que eu conhecesse um pouquinho até do negócio joalheiro, mas o shopping ele é um ambiente muito profissionalizado. Equipe, jornada de trabalho, escala... É um ambiente, assim, muito profissionalizado. Então, eu não tinha ideia de nada. Eu acho até, assim, que o shopping é uma escola, sabe? De negócio, de como se profissionalizar, de como entender o seu negócio, de como olhar para o seu negócio. Você tem que cuidar da vitrine, você tem que cuidar da equipe, você tem que cuidar do cliente, você tem que cuidar de tudo. Ao mesmo tempo, todos os dias da semana. Então, o shopping ele é um ambiente que... você tem que estar sempre pronto, sempre bem, sempre pronto, sempre antenado ao que está acontecendo. Então, esse meu início com uma loja só, uma marca não conhecida, foi muito difícil, assim. Eu digo que foi desafiador demais, assim, sabe? Porque é uma marca nova, num mercado que você não conhecia, porque você nem conhecia o mercado recifense de varejo, no caso, com um produto que não havia oferta no mercado. E aí, Ellen, você abriu a Prata Rara com o Shopping Rio Mar tal, abrindo em shopping, quer dizer, não era uma lojista que tinha experiência em operações de rua e trouxe para cá. E uma coisa que a gente sabe da sua história é que vale aquele famoso ditado que o olho do dono é que engorda o gado. Você é uma lojista muito presente nas suas operações. Hoje você já possui quantas operações? Hoje eu estou com 9 lojas, mais o meu site, né? Então eu considero que eu tenho 10 lojas, porque o site ele acaba sendo uma loja, ele tem equipe, ele tem... né? Isso, meu e-commerce. Então são 10 lojas, né? Eu digo assim, Eduardo, não é nem que o olho do dono, né, que vai engordar isso, mas é o olho do dono que vai estar atento àquele detalhe. Porque a equipe também, ela tem tanta coisa para fazer, é tanta coisa que... As 10 lojas estão localizadas, dá a localização das 10 lojas. Vamos lá. Aqui em Pernambuco eu tenho 6 lojas, que seria
Guararapes, Rio Mar, Recife, Itacaruna, Olinda e Paulista, que é na região metropolitana. Então, vamos lá, em Paulista no Northway Shopping. Northway, em Olinda, o Pátio Olinda, no Pátio Olinda. Pátio Shopping, aqui Shopping Itacaruna, Shopping Itacaruna, Recife, Rio Mar, Recife, Shopping Guararapes, isso, que é Jaboatão dos Guararapes, que é o município do Grande Recife. Isso. Aí na Paraíba, João Pessoa, né, na capital, no Manaíra e Mangabeira Shopping. Os dois. E em Natal... No Midway, não é isso? No Midway Shopping, é um shopping grande também. E aí Caruaru? Caruaru não tenho mais, isso, a gente certo. não renovou nosso contrato. E o shopping, né, você estar dentro da sua operação, você está entendendo ali o horário que mais vende, o horário de mais fluxo, como que você vai distribuir essa equipe, como que você vai expor essa mercadoria na vitrine. Eu sempre conto que o nosso projeto inicial, a vitrine era preta. Assim, os nossos expositores eram todos pretos. Para realçar a prata, não é isso? Para realçar a prata. Mas o que aconteceu? Isso causava um desconforto, não era legal, assim. Então, e aí eu falava com o arquiteto, não, tem que ser preto, tal. E aí, de repente, eu falei, não, eu vou pintar minha vitrine de branco. Fui em casa, comprei material de tinta, spray, pintei todos os meus expositores de branco. Aí trouxe para vitrine. E aí ficou bom. Eu falei, tá vendo? Fizesse a sua intuição. Então, talvez se eu não estivesse dentro da loja, se eu não estivesse dentro da operação ali, eu não entenderia, não veria dessa forma. Então, eu até por dificuldade, eu sempre falo isso, não tenho vergonha, mas eu cheguei a ficar com uma pessoa só dentro de loja, uma vendedora só. E eu abria, eu fechava. E quanto que isso foi de aprendizado para mim, entende? Então, hoje, quando eu exijo determinadas coisas da equipe, é porque eu realmente sei o que dá certo, o que funciona, como tem que ser feito, né? E, meu Deus. A gente fala... Então, a gente começa a história da Prata Rara em 2012. Inaugurando o Rio Mar. Isso. Aí nós sabemos, nós do varejo, que 2012, 2013, 2014 foram anos muito bons. Assim, no início, né, de venda. Era o ano do boom. Isso. Quando chegamos em 2015, nós tivemos uma queda considerável. Na verdade, eu digo assim, o shopping vinha num crescimento até 2012. Isso, que é quando o Rio Mar inaugurou. Isso. Mas o que aconteceu? Eu peguei um shopping inaugurando. E isso é muito difícil. Maturando clientela, né? Então, eu sempre ouço falar, principalmente dos outros demais lojistas aqui, que eles vendiam bem em 2012, 2013, 2014, mas eu não. Por quê? Porque eu tinha uma operação nova. Desconhecida. Num estado novo. Desconhecida no mercado. Que ninguém me conhecia. Então, quando veio a crise, 2014, 2005, só afundou mais ainda. Um negócio que já estava muito difícil, entende? Eu não peguei esse boom 2012, 2013. Eu acabei não pegando, porque eu estava numa operação nova. Você estava em implantação de uma marca. Eu fui inaugurar minha terceira loja, que seria a do Itacaruna, em outubro de 2014, no auge da crise. Então, e aí eu já tinha feito um projeto no Banco do Nordeste, eu não podia voltar atrás. E aí eu tinha medo de abrir uma nova loja e de não conseguir ter faturamento suficiente para me segurar. Então foi um período assim, a gente queria expandir, via que podia dar certo, mas ao mesmo tempo tinha uma crise política num cenário econômico muito difícil. E a gente ficou, vai, não vai, não vai. Com receio, né? Muito, muito. E depois, em março de 2015, eu abri daí a minha quarta loja, que foi do Guararapes. Que eu também tinha feito esse projeto no Banco do Nordeste, acabou dando certo. E era aquele... A gente sabia que a loja podia ir melhor, mas economicamente estava muito ruim o cenário. Assim, muito incerto. Muito incerto. Você, nessa sua trajetória de 10 anos aqui no shopping, passando por essas dificuldades, por essas situações, você chegou em algum momento em desistir ou em fechar a operação e dizer, olha, não dá para mim, não vai dar, eu não vou conseguir. Você passou isso passou pela sua cabeça em algum momento? Olha, Eduardo, se eu disser que não, eu vou estar mentindo, né? Eu sempre tinha muito medo de estar errada, de não saber se aquilo que eu queria estava certo, se era bom para o cliente, se era bom para a minha equipe, se era bom para a nossa empresa. Então, não era nem a palavra desistir,
Mas eu sempre duvidava. Mas será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que é por aqui que eu tenho que seguir? Então, talvez até eu tenha pensado em desistir algumas vezes. Mas, principalmente, era um medo de estar errado. Né? Insegurança. Isso, né? São famílias envolvidas, a minha família estava envolvida nisso, a minha família hoje depende do nosso negócio, então é difícil, você fica ali entre um misto do sonho, do misto da realidade, as contas. Talvez se eu tivesse feito franquia, talvez se eu tivesse franqueado uma outra marca, eu não tivesse tantas dúvidas se eu estava no caminho certo, mas a Prata Rara é uma empresa nossa, exato, familiar, de concepção de vocês, que depende das nossas decisões. Então isso é muito difícil. E por mais que a gente troque experiências, fale com outros lojistas, tudo, mas isso é muito o seu trabalho, o seu feeling. Então por isso estar dentro da loja, estar observando, estar tentando fazer o negócio dar certo. Eu lembro assim que toda conversa que eu tinha com alguma pessoa, até com você, eu sempre tinha que tirar alguma coisa para o meu negócio, para uma ideia nova. Um respiro. Eu lembro que eu andava pelo shopping, eu dizia assim, o que os grandes lojistas estão fazendo? Eu tenho que fazer também. Aí eu via que, por exemplo, alguma empresa lançava um painel atrás da vitrine, eu já tenho que fazer isso também. E às vezes nem combinava com o meu negócio, porque meu negócio era joalheiro. Exato. Então, você não tinha muito em que se espelhar em relação ao meu negócio, a questão da prata. Então eu sempre digo assim que ser lojista é ser contador, advogado, vitrinista, vendedor. Você tem que ser um pouquinho de tudo. Você tem que ser tudo. Para você conseguir olhar de fora e tomar as decisões certas para fazer o seu negócio ir para frente, né? Hoje eu tenho uma equipe, mas eu tô todo dia na loja. Antes de vir para cá, eu estava na loja. Tem que estar cuidando da loja, tem que estar olhando. Tem que estar presente. Né? Hoje eu tenho uma filhinha pequena, mas eu venho no shopping, eu passo na loja no final de semana, eu vejo como que tá. Eu aproveito para estudar o que outras empresas estão fazendo. Né? Hoje, com a facilidade da internet, vídeos, o que as grandes empresas estão fazendo, como que elas estão olhando. Eu já estou pensando em mudar o layout da minha loja, tudo pensando lá na frente, né? E tem escola para isso? Não tem. É a gente todo dia ali tá vendo o que é melhor para o nosso negócio. E muito do seu feeling, né? Você falou aqui da questão da família. Me fala um pouco, primeiro fala um pouco do teu pai e desse trabalho que ele desenvolve e como a sua perseverança, a sua vontade de criar a Prata Rara deu um novo fôlego ao que o seu pai já fazia e, transformou completamente os negócios da família. Isso. Né? E a vida de todos vocês. Isso. Bom, meu pai, eu sempre digo assim, que ele é um otimista, seu né? Postai. Seu Postai, ele é um otimista. Ele também é apaixonado pelo ramo joalheiro. Um artista, né? Um artista. Assim, uma pessoa que eu acho que é inspiração, assim, para muita gente, Ele sempre diz, aconteça o que acontecer. No outro dia, acorde e vá trabalhar. É isso mesmo. Porque ele diz que não tem outra alternativa. Você pode ter muitos problemas ao longo da tua vida. Mas se você não tiver um trabalho, você só vai ter mais um problema, né? Então, ele sempre ensinou isso para mim. Eu tenho uma irmã que trabalha no setor também, que tem que trabalhar. Então, ele fornecia para as lojas. E aí, eu já trabalhava na empresa, minha irmã já trabalhava, mas a gente... Sabe aquele negócio? Você quer algo mais, assim? Eu dizia assim, pai, a gente tem que chegar no consumidor final. Às vezes a gente fazia uma coleção toda inspirada em alguma coisa que a gente tinha elaborado, criado, e aí chegava na vitrine e o lojista não fazia daquela forma, né? Até porque ele tinha outro conceito também para a loja dele. Eu dizia, não, a gente tem que ter a nossa loja, a nossa vitrine. Mas a gente não imaginou nunca ter uma rede de lojas. A princípio era para ter uma loja, 2 lojas, e depois a gente ia, né, vendo o que ia acontecer. Não era a ideia ele não vender mais para os lojistas, entende? Porque ele era um fornecedor para o mercado. Ele era um fornecedor para o mercado. O mercado comprava a mercadoria dele, esperava. Ele é muito conhecido. No sul, o mercado de prataria é muito forte, né? E ele era conhecido pelas alianças anatômicas, então ele tinha um mercado grande. E quando eu resolvi vir para cá, era meu sonho morar aqui.
e montar a Prata Rara foi mais, não, vamos lá ver, monta a sua loja, vamos ver como que vai, e aí eu vou fornecer para você. Essa era a ideia principal. Mas a gente gostou muito do varejo. O varejo, essa... Tá na alma de vocês, tanto sua quanto isso. A família inteira. Foi legal, assim, ver o público recebendo a nossa mercadoria, falando da nossa mercadoria pela primeira vez, né? O público que comprava da gente não sabia que era da gente. Então, foi a primeira vez que a gente viu esse cliente comprando a nossa mercadoria, o nosso produto, a gente fazendo uma coleção de final de ano, de Dia das Mães. E aí apaixonou, né? Aí foi que o negócio... Daí a gente falou, não, vamos voltar toda a atenção para fazer realmente uma marca, uma rede de lojas e expandir e continuar crescendo e melhorar o nosso projeto inicial. E aos poucos ele foi diminuindo a distribuição dele. Hoje ele só me fornece, né? Fornece a Prata Rara. Ele é totalmente exclusivo hoje a Prata Rara. De produção já da há Prata muitos Rara. anos já. Mas hoje a Prata Rara, a fabricação dela é exclusiva nossa. Então toda joia que o cliente compra na loja saiu da nossa fábrica. Isso é muito legal. Não, isso é fantástico porque é um produto de concepção, de uma empresa de concepção que deu muito certo. Você não vai encontrar o anel da Prata Rara em outro lugar. Entende? Exatamente. Então isso dá até pra gente uma certa... como se diz assim, uma autoridade no ramo, na forma de vender. Não, isso aqui saiu da nossa fábrica, tem garantia permanente, assistência técnica. Então, isso dá até uma propriedade para a gente dizer, não, você pode ficar tranquilo, isso aqui é prata, a gente sabe da onde veio, de como foi produzido, né? Então, tanto que vocês têm um serviço na loja de manutenção. Dessas peças, isso. Né? Então, a pessoa que compra, o cliente que vai, isso. Se ele tiver alguma coisa, alguma questão, quer dizer, isso é enviado para a fábrica, qualquer falha eventual é corrigida. Quer dizer, eu tem todo praticamente não tenho problema de consumidor na minha loja, porque sai tudo da fábrica. Muitas vezes o cliente arrebenta a correntinha e vai para a solda, mas lá a gente acaba trocando por uma nova, entende? Porque a gente quer que o cliente sempre, até às vezes a gente brinca, mas então o cliente não vai comprar uma outra peça, porque ele sempre está limpando. Mas eu acho que esse é o maior marketing nosso. A joia, ela tem essa característica de ser eterna e tal, e a Prata Rara, dando essa garantia permanente, é o maior marketing boca a boca que a gente pode ter, de o cliente saber que ele vai ter assistência técnica, que se cair uma pedra eventualmente vai ser reposto, então... E assim você fideliza a sua clientela, né? Fidelização, com certeza. Com todo esse seu trajeto e as dificuldades que você enfrentou, como você mesmo falou, sem experiência, nunca trabalhou em varejo, era muito jovem, abrindo em shopping, um shopping novo, que também era uma nova proposta para a cidade, que era uma cidade que tinha já um shopping consolidado de muitos anos, e que tinha esse desafio de ser um equipamento muito grande, até maior do que esse outro equipamento que já era consolidado na cidade, e realmente se tornar o novo centro. O que hoje é a realidade. Ele se tornou realmente esse novo centro de compras, o primeiro de todos da cidade. Então você enfrentou essa dificuldade. E aí, toda essa sua trajetória de shopping, você conseguiu colocar todos os seus episódios num livro. Isso. Que é o livro que eu estou aqui com o manuscrito, porque eu sei que os livros que você não tenho produziu, mais. você Desculpem. não tem mais, já foi tudo vendido, tal, o que é uma excelente notícia. E começa com o simples título: Como abrir uma loja em shopping. Que é assim, o seu livro é um espetáculo, porque ele é um guia prático. Isso, foi isso que eu quis fazer. Justamente para quem quer abrir em shopping. E eu me lembro que você falou, numa conversa que nós tivemos, que você quis fazer um tipo de livro que você não teve. Porque quando você veio e... eu quero abrir loja, eu quero ser lojista de shopping, em nenhum lugar tinha nenhum tipo de informação, tipo assim, como é que eu devo proceder? Porque nós sabemos que shoppings têm suas dificuldades, os shoppings têm suas limitações, e você como lojista, cada um por si, né? E que o shopping tem o lado dele de negociação e você tem o seu. Então, que você não tinha nenhum tipo de assessoria sobre o mercado, sobre a área. Principalmente se tratando de uma área que Recife não possuía, era um mercado de prata que a cidade não tinha e que você ia implantar. E aí me fala um pouco da experiência que foi escrever esse livro
e falando desse passo a passo, tentando fazer um guia para os outros que você não teve para acesso. Eu faço muito das coisas da minha loja, da nossa operação. Vou mostrar aqui para a câmera. Um pouco da minha vivência, sabe, Eduardo? Eu acho que ser lojista, principalmente de shopping, quanto menos você... Eu sempre digo essa frase. Quanto menos você cometer, menos erros você cometer, melhor para você, para sua operação. Porque você vai cometer erros. Então, escrever esse livro, eu não tenho experiência nenhuma, não sou escritora, mas foi, de certa forma, até para mim, sabe? Um guia prático do passo a passo, do que fazer, do que olhar, né? Porque, às vezes, quando a gente está abrindo uma loja em shopping, a gente se anima com algumas coisas e esquece de outras. Eu lembro que quando eu fui abrir a primeira loja, eu achava que eu ia ter um faturamento... de 100 mil reais. E aí me falaram, um lojista de shopping, um único inclusive, falou assim para mim: se prepare para vender 30. E aí eu falei: não, imagina que eu vou vender. Um golpe de realidade. Então, e a gente, como lojista, a gente tem que se preparar, porque às vezes a gente acaba vendendo muito pouco, às vezes uma coleção errada, às vezes um problema no teu corredor do shopping. São tantas coisas que a gente, como lojista, a gente esquece. E até porque por falta de experiência, porque nunca aconteceu. Às vezes o shopping entra em reforma. Então, você tem que estar atento a tudo isso. Então, quando eu decidi escrever esse livro, foi logo pós-pandemia. A gente estava voltando a trabalhar. Eu quis justamente assim, eu via que muita gente tem o sonho de empreender. E muita gente comete os mesmos erros que eu cometi. Os mesmos equívocos. Eu fico pensando assim, por quê? Né? Por que cometer esses erros tão bobos se a gente sabe que tem que olhar para o faturamento, que tem que olhar para a equipe, que tem que olhar... Por que a gente comete esses erros, né? Então, eu quis escrever esse livro para ajudar. Assim, não tem fim comercial, eu até... às vezes eu distribuo o livro porque, assim, eu quero que as pessoas empreendam. Acho que o empreendedorismo é muito legal. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Mas eu acho que a gente tem que falar mais. A gente tem que se ajudar mais. Compartilhar mais, né? Às vezes a gente fala assim, eu aprendi tal coisa, mas eu não vou falar porque senão todo mundo vai fazer. Não, quanto mais se for falado, é melhor. Né? Eu gosto, né? Participo aqui da associação, eu gosto de ajudar. Porque eu acho que quanto mais a gente ajudar, mais as pessoas vão ser ajudadas, menos erros a gente vai cometer e vai ser bom para o empreendedor. O empreendedor é muito solitário, Eduardo, sabe? Principalmente nas dificuldades. Nas dificuldades a gente fala assim, meu Deus, vou por aqui, vou por ali. Será que eu compro mercadoria? Porque são dificuldades do cotidiano. Mas você tem que decidir. E quando você tem que decidir, você pode acertar como você pode errar. Então, quanto mais se falar, né? Olha, vamos supor, se o cenário político não está tão bom, não compre tanta mercadoria. São coisas simples, mas que quando está escrito, ajuda. Né? Então, eu tenho uma amiga até que ela abriu um negócio agora e ela leu meu livro. E ela falou, nossa, foi muito bom, porque tinha muitas coisas que eu não sabia. Dicas. Claro que eu quero escrever mais um, tá? Porque eu acho que o livro acaba sendo um norte para as pessoas. Que foi o norte que você tanto procurou e não tinha, Isso, né? E é claro, meu livro não é o livro mais completo, porque é muito da minha visão, da nossa empresa, né? Eu até brinco que eu quero escrever mais livros para abranger mais assuntos que talvez não foram abrangidos nesse, mas a grosso modo, tudo para você abrir uma loja de shopping está escrito aqui. Tudo. Desde a negociação com o shopping, desde a contratação de equipe. Eu não sabia, Eduardo, fazer uma escala de shopping, né? É difícil, você encontra no shopping, na internet, muitas opções. Mas, assim, nem sempre são opções legais. Então, eu fiz. E práticas eu fiz as tabelas. Outra coisa, eu tô há 10 anos no shopping, mas eu levei 5 para aprender a fazer custo de ocupação, quanto que se vende para o metro quadrado.
Tudo sozinha, né, Ellen? Tudo sozinha. Tudo sozinha. E aqui tá tudo explicadinho. Então ninguém pode mais dizer que não sabe fazer custo de ocupação, porque eu fiz a tabela, né? E você explica como faz. Como faz, e isso é muito importante. E isso faz parte da rotina de um lojista. Quanto que ele está vendendo, quanto que está vendendo por metro quadrado, quanto que está custando por metro quadrado. Então, eu às vezes, juro para você, eu às vezes abro o meu livro e falo, oh, meu Deus, como que faz aquela conta? Aí eu abro o meu livro e você consulta. E consulto, porque tá ali, tá bem explicadinho. E às vezes no dia a dia a gente acaba até esquecendo. Não pode esquecer. Eu acho muito incrível porque o seu livro justamente é isso. É uma receita de como abrir uma loja. Receita de bolo. E muito prático, porque é como se fosse um guia de consulta. Você vai na página que fala sobre aquele assunto determinado e consegue esclarecer aquela dúvida que você tem, né? A gente tá num varejo, num mundo hoje em transformação. E essa transformação, claro, passa pelo varejo e passa, claro, pelo costume de compra das pessoas. Nós passamos aí por uma pandemia, né? Onde tudo isso foi revisto, não é? E o que se tinha de planos para o futuro foram até antecipados, porque a necessidade de se incorporar ao e-commerce, fazer certas modificações foram adiantadas, porque você tinha que manter o mercado em funcionamento e as pessoas tinham que ter outra forma de fazer compra, de consumir, exatamente. Como é que você vê essa realidade dentro da Prata Rara e num quadro geral da questão, porque muito se discute, né, a questão loja física versus o comércio digital. E hoje já se fala que ambos devem e precisam existir. Claro, a loja física passou por transformações, se fala muito em atendimento, em experiência. Você hoje, de compra, né? Uma venda em loja física, ela tem que ser uma experiência, que é como você falou e citou da questão de todo o trabalho da Prata Rara em ter essa assistência para o cliente, caso ele precise de alguma coisa referente ao produto e tal. Isso é uma experiência. Então as pessoas discutem muito isso. Qual é a tua visão em relação a isso, dessa experiência e dessa questão do mercado físico e o mercado digital? Tá. Eu sou assim, Eduardo, eu acho que eles se somam. Eu não acho que o digital vai tirar o lugar do físico e nem o físico vai sumir por causa do digital ou vai tirar o espaço do digital. Eu acredito que eles se completam, sabe? Eu acho que pós-pandemia, essa facilidade para o cliente, ela é muito importante. O teu negócio tem que ter o delivery, a entrega fácil, o link de pagamento, tem que ter. Não cabe mais agora aquela loja que não tem um e-commerce, não tem um site, não tem um Instagram, não cabe mais. Mas isso não quer dizer que esse cliente vai tirar o espaço do cliente que compra na loja física. Eu acho que a loja, ela tem que ser um ambiente gostoso para o cliente. Eu tenho lá o cheirinho da loja, a essência da Prata Rara. As vendedoras têm que ser muito solícitas ao que vai oferecer para o cliente, essa facilidade. Hoje tem o Pix, né? Tem o link de pagamento. Super prático, né? A gente está trazendo para a loja hoje um painel digital. Se tem uma peça que o cliente quer e não tem essa peça na loja, então ele já vai encomendar direto para a fábrica. Esse tipo de facilidade para o cliente, eu acho que é o grande... Foi que a pandemia acelerou. Porque hoje o cliente quer facilidade. Tem trânsito, tem que buscar filho na escola, talvez não possa vir aqui comprar um presente, comprar uma roupa, comprar um sapato. Então eu acho que hoje levar essa loja até o cliente, até na casa dele, olha, eu tenho um aniversário, você pode mandar entregar. Isso é muito legal. Então a gente faz frete grátis, compre uma joia e ganhe um brinde, um mimozinho exclusivo pela compra online. Isso é muito legal. Eu acho que isso é o grande... É o futuro. E isso é muito bom para o cliente. Entende? Porque ele vai saber onde ele vai comprar, onde ele vai escolher. É um benefício para ele. E ele vai ver a sua loja de forma diferente. Pô, aquela loja resolve para mim. Aquela loja me atende muito bem sempre que eu preciso. Então, eu acho que é nesse benefício para o cliente que as grandes empresas vão se destacar, entende? Vão conseguir encontrar seu espaço num mercado tão competitivo, tão... Em constante evolução. Em constante evolução, né? Por exemplo, eu poderia ter escolhido não fazer frete grátis, não, mas é uma joia. Mas quanto que a gente agrega com isso?
oferecendo frete grátis, levando em casa. Quantos clientes falavam assim, pô, eu não sabia que vocês podiam entregar em casa, quantas vezes, quanto tempo eu perdi, eu já sabia o que eu queria. Então eu acho que é muito importante, eu acho que as lojas têm que ir para essa linha de benefícios para os clientes, de facilidades de pagamento, de entrega. Às vezes tem cliente que liga para a gente vai entregar ali embaixo no estacionamento. Então, esse tipo de benefício para o cliente, eu acho que é o grande futuro, sabe? E é uma coisa que a gente observa porque o próprio equipamento shopping está passando por essa transformação, não é? E a gente quando fala em shopping no Brasil, e essa mudança do que é o equipamento, você já observa, por exemplo, o Rio Mar faz isso. Uhum. O Rio Mar, ele não usa mais o termo shopping em muitas coisas, ele é o Rio Mar. Isso. Porque é justamente voltado para que as pessoas entendam que o equipamento em si é um centro de conteúdo, é um hub social, que a gente fala muito nisso, né? Sobre essa questão de ser um hub social, de ser um lugar onde você tem acesso a diversos produtos e serviços. Esse é o objetivo maior. E essa é a evolução do varejo como um todo, né? Essa questão de lugar de conteúdo, hub social, a questão da experiência como um todo, porque realmente uma venda física ela nunca vai ser substituída por uma venda digital, ela vai ser sim complementada pela venda digital. O mercado digital vai complementar o físico, né? Então, essa transformação, essa evolução, esse futuro, essas mudanças que estão acontecendo, é muito importante que os lojistas, que as pessoas que trabalham em varejo tenham essa percepção e acompanhem esse bonde, né? Acompanhem esse trem. Porque as mudanças são muito rápidas. Você, como empresária, você sabe, as coisas mudam muito rápido. Você é uma pessoa extremamente presente no seu negócio e sabe que todo dia aparece uma dificuldade, todo dia aparece uma novidade e você tem que saber como lidar com aquela situação e fazer com que o seu negócio, né, prospere e caminhe para frente, né, e tenha esse desempenho. Eu acho que se fala muito, a questão da rede social, dos espaços instagramáveis, que hoje se fala muito nessa questão de você... Os próprios influenciadores mudaram muito. Você hoje tem um mercado... Antigamente você, quando era empresário ou tinha um produto, uma marca para vender, você tinha o quê? O mercado publicitário, não é isso? Que era revista, televisão, inserção em televisão. E hoje, no mundo que nós vivemos, isso é totalmente multiplural, né? Você hoje, o mais caro é a inserção no YouTube, a inserção de 10, 15 segundos do YouTube de um anúncio que muita gente... Um post, muitas vezes um anúncio que a pessoa vai pular, não vai nem assistir, mas é uma outra realidade. A gente não está mais naquela questão de televisão e tal. E é muito interessante porque essa questão da sobrevivência do mercado, de você entender... A gente costuma falar aqui que aquela loja que não conseguir acompanhar ou não entender essa mudança de comportamento, porque o consumidor muda o comportamento. E o que determina a sua existência é o consumidor, né? Então as pessoas que não têm essa sensibilidade de ver essa mudança, elas viram tapume, né? Elas acabam fechando o seu negócio, deixando principalmente dentro de um shopping que tem um custo tão elevado. Exatamente. Né? Eu acho que assim, nenhum lojista de shopping está ali para brincar, para passar tempo. Nem deve. Então, você tem que estar atento a tudo, entende, Eduardo? Eu sempre brinco assim, você está fazendo um trabalho na internet, de repente você vê outro lojista fazendo outro, aí você diz, tá, mas e esse aqui, dá para fazer? Dá. Ah, então também quero. Então, é muito dinâmico e não existe uma fórmula de sucesso. O que dá certo para um nem sempre é o que dá certo para você, entende? Então, você entender tudo isso, você tem que estar o quê? Trabalhando dentro da loja, né? Vivendo a operação, né? O próprio cliente, ele te dá esse feedback de qual ação foi boa, de qual não foi. A gente faz muito outdoor na cidade, a gente faz aqui adesivação no próprio shopping. Então, muitas peças de publicidade, né? Muitas. Então, o cliente vem na nossa loja e diz, olha, acabei de ver vocês no outdoor. Então, a gente diz, que legal, o outdoor tá dando certo. Então, tudo isso vai ser no termômetro pra gente do que fazer e do que não fazer, né? Eu sempre costumo também, eu venho em shopping, eu falo muito com o setor de marketing do shopping e eu peço opinião.
falo assim, o que vocês acham que seria legal para eu fazer para o meu cliente? Agora está chegando o Dia dos Namorados, está chegando Natal, o que você acha legal eu fazer? E os próprios shopping muitas vezes dá uma ideia legal. Dá um insight para você. Como você é divulgado, o que você acha, né? Porque eles têm tantos lojistas fazendo as coisas similares, eles têm a expertise, né? É lógico. Então é importante isso também, o lojista ter humildade de perguntar o shopping. O shopping tem que te dar esse tipo de informação, de feedback. Olha, quantas vezes o shopping chegou para mim, Ellen, tua vitrine não tá legal. Melhore, a iluminação tá um pouco fraca, dá uma melhorada. Porque o shopping, isso aqui é um negócio para o shopping também. Exato. O shopping quer os melhores aqui dentro. Então, exatamente, eu acho que essa vida de shopping é isso. Os melhores, sempre. Cuidando do teu negócio, cuidando do marketing, cuidando da tua vitrine, cuidando para que você seja um dos melhores. E daí o teu cliente vai reconhecer isso, né? Ellen, os próximos 10 anos. Você acabou de completar 10 anos de uma história de sucesso, uma história de vitória. Como é que você vislumbra os próximos 10 anos da Prata Rara? E de você dentro do varejo? Eu sempre digo assim, Eduardo, cuidado com o que você sonha. Olha, assim, eu tô muito feliz, sério mesmo, assim, tô muito feliz, muito orgulhosa de ver, assim, o que a gente passou e como a gente está hoje. O comércio, ele é instável. Amanhã pode ser que dê tudo errado, né? Mas assim... Tudo é instável. Na pandemia nos mostrou que exato, nossa vida é instável. A gente sempre imaginava, mas esse é o quadro mais pessimista. Isso, mas aconteceu. Hoje lógico, pode acontecer de novo, acontecer, né? Claro. Então eu tudo acho que eu quero, claro, expandir o Nordeste todo. Nossa intenção agora é descer aqui em Maceió, Lagoas, então, né? A próxima praça que está no seu foco descendo é Maceió. Aqui em Maceió, Aracaju, talvez chegando em Salvador. Tem Fortaleza também, que tem o grupo aqui do JCPM, do Rio Mar. Isso, tem os equipamentos. E sempre a minha ideia é chegar em São Paulo. Claro, que é o grande mercado. Eu tenho esse desejo, assim, de ter uma loja bonita em São Paulo. Eu acho, assim, então... Eu acho que se você der certo em São Paulo, assim, você conseguiu... Tá pago. Você conseguiu atingir os seus objetivos. Então eu acho que a Prata Rara cabe no Brasil como um todo. Eu acho que a Prata Rara atende o público feminino muito bem, assim, tanto em preço quanto em qualidade, produto. Eu acho que a Prata Rara atende o Brasil todo. Então, minha ideia, claro, os próximos 10 anos, talvez não no Brasil todo, mas ter aí mais 10, 15 lojas. E aí, nos próximos 10... Então, comemorar os 20 com uma operação em São Paulo, se Deus quiser. Acho eu acho que são mais 10 anos de bela caminhada, de bela evolução. E eu sempre digo assim também, Eduardo, que a Prata Rara, ela tá crescendo comigo. Eu comecei ela com 25 anos. Hoje eu tenho 35, 36. Mas eu acho que esse amadurecimento da Prata Rara, chegando em São Paulo, eu vou ter 46, então eu acho que a Prata Rara, ela também está se amadurecendo, se consolidando, assim como eu como profissional. Então eu acho isso, parece que a gente está vindo juntas, assim, sabe? É legal isso. A gente está aprendendo juntas, está crescendo juntas, e eu acho a Prata Rara, eu sendo mulher e atendendo esse público feminino, eu atendo o público masculino também, mas em grande parte o público feminino, eu vejo as mulheres se presenteando, usando Prata Rara, assim, as meninas ganhando anel solitário quando faz 15 anos. Eu tenho amigas de formatura ganhando anel, então é muito gratificante fazer parte desses momentos. Eu acho que mais do que qualquer coisa o comércio te dá isso. É você, de certa forma, estar presente na vida de todas essas pessoas. Fazer parte dos momentos, né? Fazer parte dos momentos, então... Só gratidão, como diz. Ellen, você como lojista, qual o recado que você poderia deixar para o lojista que está começando, para aquela pessoa que quer empreender, certo? Que assim como você quer trilhar esse caminho de empreender, e para aquela pessoa que já está na área de varejo e está passando por um pouco de dificuldade. Qual é o recado, qual é a sua experiência que você pode Bom, primeiro, para quem quer empreender... pense bem. Pense muito bem. Se é isso mesmo que você quer, né? Porque é muito difícil, é muito solitário.
é muito desafiador. Eu acho que todas as profissões são desafiadoras, todas as profissões têm suas dificuldades, mas o empresário, ele é, assim, vezes 4, sabe? É muito difícil ser empresário. Você fica sozinho, se você está indo bem, você está, né, talvez não respeitando as regras, tal. Se você está indo mal, ninguém te ajuda, né? Então, o empresário é sempre o vilão. E ele é como todas as outras profissões. Por que a gente é vilão, né? Então, eu acho que tem essa pegada assim, pense bem. Mas se é isso que você quer, venha pra briga. É difícil, mas é muito gratificante. Tem suas coisas boas também. Tem suas glórias, seus dias de glória. Mas são muito mais dias de lutas, né? O dia a dia, se for só para você vir tirar foto, não venha. Se você está só pensando na inauguração, não venha. Tá pensando no glamour do que é ter loja e shopping. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer uma super festa de inauguração. Eu digo, tá, e o dia seguinte? Né? Exatamente. Isso que é o difícil, né? O próximo mês, o que você vai fazer? Você já pensou que você vai fazer na sua campanha de Natal? Você vai ter estoque? Porque tem o caso também, Eduardo, do cara que começa vendendo muito bem. E aí, ele tem estoque, ele tem fôlego para comprar mais. Nessa pegada, né? Exato, é difícil. Tem o cara que começa vendendo bom, mas o cara começa vendendo muito bem. Então, tudo isso é muito difícil. E para o cara que está passando dificuldade, que eu passei, posso te dizer aí que 7 anos foram muito difíceis, mas muito difíceis. Desses 10? Desses 10. Mas 7, assim, foram sufocantes. Número até cabalístico, 7. Eu digo assim que era um dia chorando e outro também. Um dia chorando e outro também. Eu chorei muitas vezes aqui nessas lojas, assim. Dizer assim, meu Deus, por que tão difícil, né? Mas passa, sabe? Eu acabei fechando uma loja, eu acabei em algumas etapas dando um passo para trás. Então, você tem que saber também que passa, que você tem que estar... Eu sempre dizia assim, todo mundo dizia assim, você tem que tomar a decisão certa, você tem que encontrar o caminho certo. Mas qual que é o caminho? Então, o caminho, eu descobri que você só vai saber qual que é o caminho certo, qual que é a resposta certa, se você estiver dentro do seu negócio, se você estiver trabalhando. Então, trabalhe, porque daí você vai encontrar a resposta certa. Então, se você estiver passando dificuldade, continue trabalhando, porque aí a coisa vai acontecer. Ou não, né? Talvez, às vezes não deu certo, talvez é melhor fechar, mas tudo isso é importante. Você estar trabalhando. Que você estar trabalhando, você vai tomar a decisão certa. Isso é importante. Eu quero agradecer a sua presença de coração. Falar que você é uma história de sucesso, você é uma lojista completa. Todo mundo que tiver curiosidade de saber um pouco mais da história da Ellen, por favor, o livro. Você tem a intenção de produzir mais cópias do livro? Então, na verdade, eu fiz algumas cópias, né? Até para distribuição, para vendas. Aqui em loja eu tenho feito também. Mas tem no Clube dos Autores e tem na Amazon, né? Que é o e-book hoje, é tão prático. Então, a pessoa que quiser R$19 ver o livro... No e-book da Amazon. De novo, isso. Escrito. E no Clube dos Autores, você pode comprar a versão impressa também, né? Quer dizer, se o lojista quiser hoje ir na Amazon e ele consegue adquirir. Como abrir uma loja em shopping. Mas, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, fale. Não, eu acho que esse guia prático, modéstia à parte, eu não sou escritora, nada, mas ele vai te ajudar a não cometer tantos erros quanto eu cometi, sabe? Não tem fórmula de sucesso, não tem receita mágica, não tem. Mas assim, é um passo a passo de quanto menos erros a gente cometer, menos a gente paga, né? Porque o erro de um empresário custa caro, então... Custa muito caro e dói no bolso, né? Dói no bolso. Então, mais uma vez eu agradeço. Eu que agradeço. Ellen Postai, lojista da Prata Rara, aqui do Rio Mar, Recife. Eu sou Eduardo Melo, obrigado pela companhia de vocês. Espero que a gente tenha trazido para vocês informações pertinentes ao varejo, ao mercado, aos negócios e a todos que têm vontade não só de empreender, mas também de vivenciar um pouco o que é o varejo, de vivenciar um pouco o que é shopping, né? Eu que agradeço também pelo convite, uma honra
falar do meu negócio, eu amo falar do meu negócio. Então... A gente vê na sua expressão, que é uma coisa apaixonante, que é realmente a sua vida, a sua alma tá dentro da Prata Rara. Verdade. Obrigada. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast, aqui dos nossos estúdios da LSR, a Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar Recife. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.